Olá pessoal, vamos então para a segunda parte da aula sobre o tema Ciência, Racionalidade e Conhecimento, com base em 2 capítulos do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. O segundo capítulo do livro do Sagan, capítulo chamado Ciência e Esperança. Ele começa este capítulo chamando a atenção por um grande paradoxo da nossa época. O que é esse paradoxo? É o seguinte: de um lado, ele afirma, nós vivemos num mundo em que a ciência está presente por toda parte. A ciência faz parte da nossa vida de uma forma muito intensa. Os meios de transporte que nós usamos, os meios de comunicação, os produtos que nós utilizamos ou que nós consumimos, os alimentos, até a maneira de escolher os nossos governantes nas eleições, tudo isso depende profundamente da tecnologia. Por outro lado, apesar dessa onipresença da tecnologia e da ciência nas nossas vidas, nós vivemos num mundo em que ninguém, ou praticamente ninguém, compreende a ciência e a tecnologia. Utilizamos equipamentos tecnológicos o tempo todo sem saber como eles funcionam, sem saber os princípios científicos que fundamentam essas tecnologias. O nosso desconhecimento sobre ciência é imenso, avassalador, apesar do nosso uso intenso da ciência. Segundo Carl Sagan, esse paradoxo ele é a receita para um desastre na nossa época. Por que esse desastre? Ele diz que a ignorância sobre a ciência cria um terreno fértil, não só para a superstição e para o fundamentalismo religioso, mas também um terreno fértil para o fanatismo político, para os preconceitos étnicos. Ele não usa a palavra racismo, mas é disso que ele está falando. Um terreno fértil para todo tipo de irracionalidade. É incrível, é super curioso notar que ele escreveu isso 5 anos antes do ataque às Torres Gêmeas em Nova York por um grupo de terroristas suicidas, que agiam em nome de uma vertente de fundamentalismo, de fanatismo político e religioso. O Sagan, ele, para falar sobre o método científico, ele admite as limitações da ciência. Ele diz que a ciência está muito longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. A ciência é apenas o melhor que nós temos. Aqui se faz presente um tema, que vou falar ainda um pouco mais adiante, um tema que permeia essa parte do livro, é a ideia de que existe uma correlação entre a democracia e a ciência. Com toda certeza, o Sagan conhecia uma frase muito famosa, muito citada num contexto político, uma frase que é atribuída a Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico em várias ocasiões, inclusive na Segunda Guerra Mundial. O Churchill teria dito em 1947, ou seja, no início da Guerra Fria, teria dito o seguinte, que a democracia é o pior sistema político que existe, com exceção de todos os outros que já foram experimentados. Seguimos aqui. Aqui, pronto. Sobre o método científico, o Sagan diz, ele aponta uma outra combinação
interessante. Ele diz que o método científico ele é, ao mesmo tempo, criativo, ele usa a palavra imaginativo. De um lado, ele ele enfatiza muito, ele se baseia muito, depende muito da criatividade, né? E do outro lado, esse método é disciplinado, né? Algo que evidentemente é muito diferente da criatividade. Criatividade e disciplina. Tem uma frase aqui que eu acho fantástica do Sagan, que ele diz logo em seguida: a ciência nos convida a acolher os fatos, mesmo quando esses fatos não se ajustam às nossas preconcepções. Ou seja, aceitar a existência dos fatos por si mesmos, mesmo quando eles contrariam as nossas ideias anteriores ou as nossas ideias pré-concebidas, não é, sobre aquele tema, sobre aquele fenômeno. Então, ele justifica a ciência, né, com frases assim bastante contundentes, né, frases muito interessantes. Aqui, outra frase que eu selecionei do Carl Sagan, que a ciência nos impõe um equilíbrio delicado entre uma abertura sem barreiras para ideias novas, por mais heréticas que sejam, e o exame cético mais rigoroso de tudo, das novas ideias e do conhecimento estabelecido, né? Ou seja, um princípio do método científico, algo que é essencial ao seu fundamento. De um lado, nós temos que estar abertos às novas ideias. Ele fala, por mais heréticas que sejam. Heréticas, né, derivado da palavra heresia. Né? Heresia é uma ideia, uma afirmação que vai contra o pensamento estabelecido, contra o pensamento que está consolidado, institucionalizado. Né? É um termo, né, que é utilizado principalmente no contexto religioso. Né? Na Idade Média, os hereges, aqueles que defendiam ideias sobre a religião distintas da doutrina vigente, em geral, eles terminavam a sua vida na fogueira. Então, de um lado, a gente está aberto para qualquer ideia, mesmo que elas sejam heréticas, e do outro lado, a gente tem que estar disposto para examinar essas ideias de uma forma cética, duvidando delas intensamente, né, e submetendo essas ideias ao exame mais rigoroso possível. O Sagan diz que esse tipo de pensamento também faz parte das democracias, né, de um método democrático. Sagan fala também da humildade, da modéstia que deve caracterizar o trabalho dos cientistas. Isso se mostra, um exemplo que ele dá é a ideia da margem de erro. Toda afirmação feita por um cientista, né, uma tese nova, uma ideia nova, né, ela é acompanhada de uma margem de erro. Né, ela não aparece como sendo uma certeza absoluta. Os cientistas, afirma o Sagan, eles têm que tomar um cuidado, e, né, faz parte do discurso científico, caracterizar com muita honestidade qual que é o verdadeiro status das afirmações que são feitas. Dizer se é uma mera conjectura, se é uma hipótese, ou seja, quando se trata de ideias que ainda são experimentais, que ainda são tentativas, que ainda não estão comprovadas, e no outro extremo, as leis da natureza. Né? Essas sim são ideias, né, consolidadas, ideias que são repetidas vezes, né, de uma forma sistemática, confirmada por inumeráveis pesquisas. Porém, né, o Sagan afirma, nem mesmo as leis da natureza podem ser consideradas absolutamente certas. Existem certas circunstâncias em que as leis da natureza podem não funcionar. Ele cita exemplos,
né, da física, da astronomia, dentro de um buraco negro, né, ou dentro de um elétron, né, ou, né, né, numa situação da velocidade da luz. Né. Ele observa o caso da física de Newton. A física de Newton, né, muitos séculos depois, ela continua válida para o mundo em que nós vivemos. Porém, né, já se sabe, a partir das descobertas de Einstein, que as leis de Newton não funcionam nas condições da velocidade da luz. Ou seja, né, mesmo leis da natureza têm suas exceções, os seus limites. Uma outra característica importante do método científico, segundo Carl Sagan, é que os cientistas não admitem o argumento da autoridade. Né? Ou seja, você pode ser quem você for, você pode ser o Isaac Newton, você pode ser o Albert Einstein, você pode ser o pós-doutor, professor titular, emérito da melhor universidade do mundo, autor de 200 livros na sua área da ciência, mas isso não vai eximir você de ter que provar o que você diz. Né? Como todo mundo, tem que provar o que diz. Né? E, a qualquer momento, né, esse saber que você apresenta pode ser questionado por alguém que tenha, né, argumentos capazes de colocar em xeque as suas afirmações. Ou seja, as autoridades têm que provar o que dizem. Não existe um argumento da autoridade. Tal coisa está certa porque foi fulano, cicrano ou beltrano que falou. Se fulano ou cicrano ou beltrano podem perfeitamente estar errados. Seguindo aqui, né, um outro exemplo que ele dá, né, sobre o rigor que deve caracterizar o método científico. Ele fala dos trabalhos que são submetidos para publicação numa revista científica. Esses trabalhos são enviados para juízes anônimos e esses juízes têm a tarefa de descobrir aonde estão os pontos fracos ou supostos pontos fracos daquele artigo. Então, é uma situação que eu vivo com frequência quando eu sou convidado e eu aceito ser parecerista de alguma publicação científica na minha área, em relações internacionais. Eu, na condição de parecerista, eu não sei quem é o autor daquele texto que eu estou avaliando. Aquele texto chega para mim, eu não faço a menor ideia de quem foi que escreveu. Isso é fundamental, né, até para o meu juízo não ser influenciado, né, pelo meu conhecimento. Pode ser um pesquisador famoso, pode ser alguém que está recém iniciando sua trajetória acadêmica. Isso eu não vou saber, só vou saber se eu quiser o dia que o texto for publicado. Então, o parecerista não sabe de quem é o texto que ele está avaliando, né? E a pessoa que manda o texto para aquela revista, né, ela está concordando que aquele texto seja examinado e que seja criticado também por professores, né, que esse autor não sabe quem são. Esse é um sistema que é conhecido como o duplo cego. É anônimo para os dois lados. A única pessoa que sabe quem é quem ali é o editor da revista. E o Sagan, né, ele vai concluir, vai encerrar o seu segundo capítulo defendendo, ele faz uma proposta, né, que é uma proposta de política pública, né, que se faça um esforço combinado, né, dos governos para transmitir ciência para todos os cidadãos. Ele é um grande defensor da divulgação científica, né, um trabalho ao qual ele dedicou a maior parte da sua vida. Ele diz que esse esforço para transmitir a ciência para toda a sociedade
deve ser feito por todos os meios de comunicação possíveis, pela TV, pelos jornais, pelos livros, etc. Né? E ele argumenta que o conhecimento das descobertas e dos métodos da ciência não pode ficar restrito a um grupo pequeno de pessoas, os próprios cientistas. Isso são palavras do Carl Sagan no livro dele. Ele vai apresentar 4 motivos para que seja feito esse esforço gigantesco no campo da divulgação científica. O primeiro motivo que ele apresenta: a ciência é o principal meio de superar a pobreza e o atraso nos países subdesenvolvidos, na maioria dos países. Sagan não usa a palavra subdesenvolvido, ele usa a palavra emergentes. Se fosse hoje, ele poderia falar no sul global. Estamos falando da mesma coisa. Eu faço aqui uma observação. O Sagan poderia, faltou ele dizer que nos Estados Unidos também tem muita pobreza e muito atraso. Atraso de todos os tipos, inclusive analfabetismo científico, conforme ele mesmo diz. Então, essa divulgação científica seria importante não só para os países emergentes, mas também para os países ricos, como os Estados Unidos. Um segundo motivo apontado pelo Sagan em favor de um esforço amplo de divulgação científica. Ele diz: a ciência nos alerta sobre os impactos ambientais decorrentes do uso de novas tecnologias. Segundo Sagan, a ciência funciona como um sistema de alerta avançado para detectar os problemas ambientais. Na época dele, não estava ainda tão forte a preocupação com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Havia um problema ali mais candente, que era o buraco da camada de ozônio, causado por emissões de certos gases chamados de CFC. Se fosse hoje, ele falaria muito mais das mudanças climáticas. O Sagan não diz, mas eu poderia acrescentar aqui, que a ciência, além de apontar os problemas e os impactos causados pelo uso de certas tecnologias nocivas ao meio ambiente, a ciência também ela pode abrir o caminho para novas tecnologias capazes de solucionar ou pelo menos de amenizar esses impactos. Então, estou me referindo aqui a novas fontes de energia, ao uso de carros híbridos, e muitas outras coisas. Um terceiro fator apontado pelo Sagan em favor da divulgação científica, diz ele: a ciência nos esclarece sobre as questões mais profundas da nossa existência, ou seja, o nosso lugar no universo. As velhas perguntas: quem somos nós? De onde nós viemos? O que é a nossa vida? O que é a vida de todas as criaturas, de todos os seres? O que é o universo? Como funciona o universo? A resposta para tudo isso vai ser buscada e encontrada, em alguma medida, em graus cada vez maiores de verdade, pela ciência. Aí o Sagan ele vai dizer que a ciência também é uma forma de espiritualidade, por conta dela, assim como a religião, se voltar para essas questões mais profundas da nossa existência. Então, a ciência, segundo ele, é uma forma de espiritualidade bem diferente da religião. E, finalmente, a ideia que ele já esboçou em outros momentos, que eu mencionei aqui, a ciência compartilha os mesmos valores da democracia. Não é por acaso, ele lembra, que as duas, a ciência e a democracia, começaram juntas do ponto de vista histórico. Na Grécia Antiga, no século 6 e 7 antes de Cristo.
A ciência, assim como a democracia, depende da livre circulação de ideias, da liberdade do pensamento. Sem liberdade, a ciência não poderá ser exercida, pelo menos na sua plenitude. Então, a frase aqui, mais uma dessas frases contundentes, emblemáticas do Sagan: tanto a ciência quanto a democracia encorajam o surgimento de opiniões não convencionais e o debate vigoroso. Ambos ou ambas requerem argumentos coerentes, padrões rigorosos de evidência e de honestidade. Frase boa aí para ser citada na epígrafe de uma tese, né? De uma dissertação de mestrado. E ele continua, ele vai falar sobre os privilégios, como tanto a ciência quanto a democracia, nenhuma das duas admite que a verdade seja estabelecida a partir de posições privilegiadas, ou seja, o argumento da autoridade, que eu já mencionei. Qualquer um pode discordar e desafiar a autoridade. Qualquer um pode ser ouvido e levado a sério, desde que tenha argumentos consistentes para as suas afirmações, para as posições que defende. E aí conclui o Sagan sobre esse ponto, né? Tanto a ciência quanto a democracia, né, elas são métodos que contêm dentro de si, eles oferecem mecanismos corretivos, mecanismos para a correção dos erros que vierem a ser cometidos. Mecanismo de correção dos erros na democracia são as eleições sucessivas, né? De tal maneira que o eventual, o suposto erro cometido numa eleição pode ser resolvido na próxima, né, através do voto em candidatos diferentes. Um pouco mais adiante, o Sagan, ele mais uma vez vai se mostrar profético, né, afirmando uma coisa que tem se tornado muito evidente nos tempos atuais, muito depois da morte dele. Ele escreveu que os produtos da ciência podem subverter radicalmente a democracia, de uma maneira que nem sequer podia ser suspeitada em tempos mais antigos. Ou seja, né, avanços, inovações científicas sendo utilizados politicamente de uma forma nociva aos valores da democracia. É isso que ele está dizendo. Né? Ele não desenvolveu essa ideia, né, mas é inevitável a gente lembrar, quando lê isso, das redes de fake news, né? Os recursos de computador muito utilizados atualmente, recursos que permitem falsificar imagens, falsificar falas de pessoas, né? Alterar, né, ali, criar artificialmente vozes reproduzindo, né, a voz de um determinado personagem, dizendo coisas que aquele personagem não disse. O uso de robôs nas redes sociais, né, robôs que interagem na internet como se fossem pessoas de verdade. Então, né, produtos da ciência que podem subverter a democracia, né, numa referência feita, né, aí há 25 anos atrás. E, por fim, né, concluindo esse segundo capítulo, o autor insiste mais uma vez, faz um apelo para que as pessoas cultivem hábitos rigorosos de pensamento. Sem um pensamento rigoroso, sem um pensamento pautado, né, no método científico, diz o Sagan, não podemos ter a esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios com que nos defrontamos. E, por fim,
né? O Sagan, ele está falando dos Estados Unidos, mas ele poderia estar falando para qualquer, né, sobre qualquer outro país, né? Ele alerta para o risco, no caso aqui dos Estados Unidos, aí são as aspas do Carl Sagan. O risco de os Estados Unidos se tornarem, diz ele entre aspas, uma nação de patetas, um mundo de patetas, prontos para sermos passados para trás pelo primeiro charlatão que cruzar o nosso caminho. Esse é o recado que o Sagan nos deixa e eu termino por aqui. Abraços a vocês.